Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem amados, como nós prometemos, voltaríamos à ministração, glória a Deus, de João capítulo 4. Mas antes, que eu quero mandar a paz do Senhor para minha querida irmã Tânia, de Nova Descoberta, que está na escuta. Amém, irmã Tânia? Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Ela que também não perde uma Acorda Bênção e é colaboradora fiel aqui do programa. Na primeira abordagem, que o Guilherme já deve estar colocando no YouTube, se já não colocou, que nós fizemos desse capítulo 4 de João, nós pontuamos a mistificação feita pelos samaritanos do monte e a mistificação dos judeus pelo templo, né? E explicamos aos irmãos o que é adoração a Deus em espírito e em verdade, o que é contemplar a formosura do Senhor, o que é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Isso já está gravado, foi a ministração primeira desses primeiros 30 versículos de João, capítulo 4, que vamos continuar hoje e amanhã e depois. Hoje eu quero pontuar exatamente, inclusive já pensava nisso antes da pergunta que uma irmã mandou para mim, a irmã Barbosa. Por que é que alguns pastores usam água ungida? Não tem fundamento na Bíblia isso, né? Se bem que saiu água do corpo de Jesus, mas Jesus não mandou usar de água para curar enfermo, para expulsar demônio, para abençoar as vidas. Jesus não mandou nada disso. O que expulsa demônio é a fé no nome de Jesus. Os sinais seguirão os que crerem. O que cura o enfermo é o crer, a imposição de mãos. A imposição de mãos está facultada a todo crente. Deixa eu explicar isso aqui. Todo crente pode impor as mãos sobre o enfermo e orar por ele, para ele ser curado. A unção com óleo é algo destinado só a quem exerce um ofício eclesiástico, conforme o texto que a gente lê em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Por que eu estou frisando isso? Porque a doutrina da unção com óleo, que é bíblica, tem sido vulgarizada. Está todo mundo ungindo todo mundo. Lojas evangélicas vendem óleo da unção, que quem poderia até comprar poderia ser um oficial eclesiástico, uma pessoa que exerce um ofício eclesiástico. Não é a questão de ter posição eclesiástica, é ser pastor, é ser presbítero, é ser evangelista, né? É ser um apóstolo, um bispo. Então, estão vendendo óleo que aí todo mundo está comprando óleo e ungindo todo mundo. Biblicamente falando, a unção deve ser ministrada só por quem exerce um ofício eclesiástico, e a unção é de graça. Há igrejas há até rádios que vendem óleo, há ministérios que vendem óleo às pessoas. Óleo da unção, R$10. Se for 50 centavos, tá errado. Um frasquinho de óleo, se for 50 centavos, tá errado. Se for menos que isso, tá errado. A unção é para ser de graça. A unção com óleo. Quem deve desejar a unção é quem precisa da unção com óleo, não é? E a unção com óleo, ela serve para curar o enfermo, como está escrito em Tiago e em Isaías, com o versículo que
a irmã Claudinete me deu esse versículo, nunca mais eu esqueço. Isaías fala da unção para tirar a carga do ombro e o jugo do pescoço despedaçar. A carga será tirada do ombro, o jugo será tirado do pescoço e despedaçado por causa da unção, diz a palavra de Deus. Se eu não me engano é Isaías. Deixa eu ver se eu acho esse versículo, depois eu dou esse versículo para os irmãos quando eu achar ele aqui. Está em Isaías, né? Louvado seja Deus. Mas aí a unção tem sido vulgarizada, porque está todo mundo ungindo todo mundo. A unção tem sido comercializada, porque estão vendendo óleo da unção nas igrejas, em rádio, está tudo errado. E a unção tem sido mistificada, porque há quem diga que existe um tipo de óleo para cada coisa específica. Achei Isaías 10, eu estava com o versículo aqui na minha frente, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o seu jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Leiam também depois, marquem aí para ler, anotem, Salmo de número 89, vocês vão ver outros benefícios proporcionados pela unção com óleo. Salmo 89, efeitos que ocorreram na vida de Davi e podem ocorrer nas nossas vidas como tem ocorrido. Salmo 89, versículo 20 em diante. Salmo 89, versículo 20 em diante. Louvado seja Deus. Os efeitos da unção, além daquele de Tiago capítulo 5, verso 15. A unção também tem o efeito de abrir o entendimento do cristão, não é? A palavra de Deus nos diz na epístola de João que a unção nos ensina todas as coisas. Então, para quem tem dificuldade, bloqueio na mente, olha, é importante ler, é importante meditar, né? Exercitar a mente, mas a unção com óleo, a sujeição à unção com óleo, dá entendimento. 1 de João capítulo 2, versículo 20. E tendes a unção do santo e sabeis tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Louvado seja Deus. 1 de João, capítulo 2, verso 20 e verso 27. Com mais calma eu explico isso aqui depois. A gente ainda vai chegar a falar muito sobre unção aqui. E a unção nos capacita. Lucas, como capacitou o Senhor Jesus como homem, capacita nós mortais. Lucas capítulo 4, versículo de número 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção no Velho Testamento era o que oficializava o exercício profético, sacerdotal e monárquico, porque o rei era ungido para poder exercer o ofício de rei, como foi Saul, como foi Davi e como foram outros reis após eles. Para exercer o ofício de rei tinha que ser ungido, para exercer o ofício de profeta tinha que ser ungido, para exercer o ofício sacerdotal tinha que ser ungido. E nós precisamos da unção para poder fazer a obra de Deus, que é a unção que nos capacita. Então a unção é ministrada gratuitamente para um ofício que a pessoa vai exercer, ou para uma situação que a pessoa esteja vivendo funesta,
sofredora, angustiante, afligidora, como doença, abatimento, não é? E outra coisa que gere cabisbaixo, que gere depressão. A unção serve para trazer alívio à pessoa, trazer libertação à pessoa daquilo que está lhe pesando no ombro, está como um jugo no pescoço. Então, os elementos instituídos por Deus, escrito na Bíblia, para que o poder de Deus se manifeste, biblicamente falando, são esses: a imposição de mãos, a unção com óleo e o pão e o vinho da Santa Ceia. Ao comer do pão e ao beber do vinho, estamos pela fé comunicando Jesus para o nosso corpo, não é? Aí, voltando a João capítulo 4, a adoração em espírito e em verdade, como eu disse aos irmãos na ministração anterior a esta, é adorar a Deus conforme está escrito na palavra. Eu já mostrei no livro de Salmos que é a contemplação, a santidade do Senhor, a sua formosura e o aprendizado de Deus no seu templo. A adoração consiste em aprendizado. Louvado seja Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele diz que ao nos juntarmos, cada um deve ter doutrina, salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, e tudo seja feito para edificação. Então, na celebração a Deus, tem que haver edificação, amados irmãos. Não é momento de se perder tempo, não é para estar enchendo linguiça, não é para estar com oba-oba, é para se edificar, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nos juntarmos para admoestarmos uns aos outros. E aí, observe, voltando a João 4, 23, os que adoram o Pai em espírito e em verdade, e aí eu já expliquei que é também, além de adorar com a mente, é adorar em qualquer lugar, o em espírito, e o em verdade é de acordo com o que está escrito. Observe o que diz o final do versículo: porque o Pai procura tais que assim o adorem. Esse o Pai procura a quem adora, amados irmãos, isso significa dizer, que eu quero terminar a abordagem de hoje dizendo isso, é que Deus operará na sua vida enquanto você está adorando, seja qual for o dia, seja qual for a hora, seja qual for o lugar. Deus vai estar operando na tua vida de acordo com o problema, de acordo com a tua necessidade, de acordo com o perigo, de acordo com a aspiração que tu estás vivendo. O grande problema do movimento neopentecostal, que precisa ser corrigido, é que resolveram programar Deus para determinado dia fazer uma coisa, para determinado dia fazer outra coisa, para na segunda-feira acontecer isso, ser o dia da vitória da causa na justiça, na terça, de repente, a vitória financeira, na quarta, de repente, o exorcismo de demônios, na quinta, vamos dizer assim, dia da bênção empresarial, na sexta, vamos botar o descarrego, né, da demonização, do exorcismo na sexta, que o pessoal associa a sexta-feira a libertação de demônios, não é que tem nada a ver isso. Aí no sábado, sabe, o culto da bênção assim sentimental, e no domingo a bênção da família. Meu irmão, se você adorar a Deus em espírito e em verdade, seja onde for e a hora que for, Deus vai atuar na tua vida de acordo com aquilo que está te incomodando, te entristecendo, te aperreando, te fazendo sofrer. Porque Deus é pleno, Deus nunca está presente a retalho, Deus nunca está presente a prestação. Olha, o Ibope diz que são mais de 9.000 pessoas me ouvindo agora de madrugada. Peraí, Deus só está agora para operar na vida de quem está passando por problema de depressão? Não.
desse contingente de mais de 9 mil que o Ibope diz, fora os que me ouvem pela internet. Louvado seja Deus. Há pessoas passando por N problemas, e eu quero dizer que Deus está, como já dissemos na ministração anterior, com as atenções voltadas para você agora, meu irmão, minha irmã, para mim, para nós, de acordo com o que está nos afetando. Eu sei que tem 2 pessoas agora estudando para fazer seminário na faculdade, para fazer prova na faculdade. Deus está assistindo essas pessoas para abençoá-las. Tem a irmã que está com um problema de gravidez que não aparece na ultrassom o sexo da criança. Tem outra que vai fazer uma perícia. Tem outra que está com o pai doente. Tem outro que está com o irmão alcoólico. Tem outra que está com um problema de casamento, o ex-marido, está com o aquela coisa assim, está com o ex-marido, porque o marido foi embora, está vivendo a situação de uma separação, é assim que diz. Então tem gente agora, e eu quero dizer que Deus está com as atenções voltadas para todos vocês, para operar simultaneamente na vida de cada um. Louvado seja Deus. Tem a irmã que está com o marido lá na Alemanha, com problema no trabalho. Tem outra que está com problema de visto em outro país. Deus está atuando, aleluia, a favor dessas vidas, a favor de nós. Seja qual for a situação, desde que nós estejamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É esse esclarecimento que eu quero trazer para você nesta madrugada. Amém? Glória a Deus. E vamos orar neste momento, porque infelizmente a hora já é chegada. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.